Fala pessoal, agora eu vou falar sobre tipagem e a treta entre tipagem estática e tipagem dinâmica. Então fica aí até o final e vamos nessa. Então, pessoal, primeiro a gente precisa saber por que o tipo existe, né? Antes de falar sobre tipagem estática e dinâmica, a gente tem que saber que o tipo ele sempre vai existir. É uma necessidade da computação clássica. Então, o que seria esse tipo? O tipo nada mais é do que o formato do valor de uma variável, né? Se vai ser texto, se vai ser um inteiro, se vai ser um inteiro de 32 bits, de 16 bits, de 8 bits, se vai ser um booleano, né? Um booleano, para quem não sabe, é o valor de um bit, né? Um true ou false, né? Verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, mas por que existe isso? Isso existe, pessoal, porque o computador ele precisa saber quanto de espaço ele deve alocar na memória para determinado valor. Então, se você armazena um valor de um bit numa variável, ele sabe que ele vai reservar aquele espacinho lá de um bit. Mas se você está armazenando o valor de uma variável de um inteiro de 32 bits, então um inteiro de 32 bits ele ocupa muito mais espaço na memória, então ele precisa organizar essa informação na memória. É a melhor forma para organizar, para se tornar eficiente, é o computador sabendo o tamanho do que ele está armazenando. É por isso que existe o tipo, né, que existem os tipos, e o computador sempre tem que trabalhar para poder tornar eficiente o armazenamento da informação na memória. Na programação web, a gente não vai se preocupar tanto com essa questão de guardar coisas na memória, porque é uma programação de alto nível. O que a gente programa lá vai ser compilado em vários níveis diferentes até alguma coisa chegar na memória. Então a gente não tem muito controle sobre esse aspecto. Na programação web, a tipagem vai nos ajudar a organizar o código, a organizar a aplicação, a definir quando a variável vai mudar ou não de tipo, ou se ela vai poder mudar. É aí que vem a treta da tipagem estática e da tipagem dinâmica. Mas antes de falar da treta, eu vou explicar o que é tipagem estática, o que é tipagem dinâmica, e você vai ver que você não precisa escolher um lado e que tem momentos certos para utilizar cada uma. Primeiro, eu vou falar sobre tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica ela permite que o valor de uma variável mude de tipo no decorrer da aplicação. Então, se você tem uma variável do tipo inteiro, lá, sei lá, nota, aí você armazena o número 5 nela, né? Valor 5. E mais pra frente você quer mudar para uma string, esse 5, ao invés de ser um número 5, ele vai passar a ser um texto, né? O 5 lá, só o algarismo 5. Essa aplicação ela vai rodar normalmente, não vai acusar nenhum erro. Logicamente, isso não quer dizer que ela vai funcionar direito, né? A linguagem com tipagem dinâmica, ela dá esse poder, mas em compensação, ela joga toda a responsabilidade para controlar essa lógica para o programador. Então, você tem que saber muito bem o que você está fazendo ao alterar o tipo de uma variável. Já na linguagem com tipagem estática, não é permitido você alterar o tipo do valor de uma variável. O compilador não vai deixar, não vai compilar, ele vai dizer, ó, essa variável aqui mudou o tipo, eu não vou compilar, porque não vai funcionar. Esse código não vai funcionar. Mesmo se ela não for compilada, for interpretada, o transpilador vai reclamar, vai dizer que está errado. Provavelmente, mesmo que passe, essa aplicação não vai rodar, porque na linguagem com tipagem estática, você não pode alterar o tipo de uma variável. Todo código funciona baseando-se nisso. E é aí que vem a treta, pessoal, porque muita gente acha que as linguagens com tipagem estática são melhores, são mais profissionais. E isso não é verdade, pessoal. A linguagem com tipagem estática ela tem um propósito que é diferente da linguagem com tipagem dinâmica. Então você deve conhecer as vantagens e as desvantagens de cada tipagem dessa e saber fazer a melhor escolha para o seu projeto, né? Não é todo projeto que vai ser beneficiado com a tipagem estática ou dinâmica. Cada caso é um caso. Aí você deve estar perguntando, qual é a vantagem e a desvantagem das tipagens dinâmica e estática? Bem, eu vou explicar basicamente agora. Então as linguagens com tipagem dinâmica, elas têm uma curva de aprendizado muito menor e a verbosidade é bem menor. E isso para projetos simples reduz muito o tempo de desenvolvimento de uma aplicação, mas para projetos simples, não para projetos grandes ou complexos.
Então, se você vai fazer um projeto pequeno, um site, um sistema pequeno, uma integração curta, algo que não necessite de uma robustez maior, você vai ser favorecido pela tipagem dinâmica. Você vai conseguir, assim, você e mais alguém, ou uma equipe de 3 pessoas no máximo, você vai ser muito favorecido pela tipagem dinâmica, porque vai deixar o tempo de desenvolvimento muito menor, você não vai precisar criar diversos padrões e declarações no seu código, e você vai conseguir testar e validar sua aplicação numa boa, sem muito estresse. Já linguagens com tipagem estática, elas vão favorecer projetos maiores, mais complexos ou com equipes maiores, ou até projetos pequenos, mas que vão ser constantemente incrementados, né? Aquelas aplicações modulares que você faz um módulo pequeno, aí depois vai fazer mais outro, e mais outro, e mais outro, e a aplicação vai crescendo constantemente, continuamente. Para esses projetos, vale mais a pena utilizar a tipagem estática, porque à medida que o projeto for sendo executado e for sendo incrementado, bugs vão surgir como qualquer outro projeto, né? Qualquer projeto tem bugs, e o controle desses bugs, a resolução desses bugs vai ficar muito mais fácil se você tiver uma tipagem estática, né? Enquanto que você faz um site que quase nunca vai ser alterado, só vai ser alterado, sei lá, conteúdo, basicamente, ou uma coisa aqui, outra ali. Quando você vai fazer um projeto que ele vai ser severamente incrementado, algumas vezes até refatorado, então, nesses casos, a tipagem estática, ela favorece muito, porque você tem um controle muito maior do que está sendo feito e você tem um controle muito maior dos bugs que estão ocorrendo na sua aplicação. Você consegue solucionar muito mais rapidamente. Então, tem suas vantagens. Para a maioria dos projetos grandes, é melhor utilizar a linguagem com tipagem estática, mas isso não quer dizer que ela é melhor. Um profissional, ele tem que saber programar das duas formas, ele tem que saber pelo menos o que são, como escolher cada tipagem, para também ele não ficar só bitolado em tipagem estática e se alguém pedir para ele fazer uma tela, ele vai criar vários arquivos com definição, de declaração de variáveis só para fazer uma tela. Então não faz sentido. Então você tem que saber quando escolher cada uma e cada uma tem a sua utilidade, né? Tem a sua vantagem. TypeScript é um framework que permite você utilizar a tipagem estática no JavaScript. Ele oferece uma sintaxe própria dele que você utiliza para declarar as variáveis para que ele possa controlar o valor, o tipo do valor dessas variáveis e ir checando se você está programando, né, está codificando tudo dentro daqueles padrões. Mas não é uma linguagem diferente. Nós não podemos esquecer, pessoal, que as linguagens de programação são apenas meios pelos quais o programador ele transforma ideias em aplicações. Então a gente não pode ficar disputando profissionalismo por conta de tipagem estática ou dinâmica de certa linguagem. É comum no início da carreira o programador se apegar mais a uma linguagem ou outra. Quando eu comecei há 14 anos atrás, eu usava JavaScript e PHP. E eu queria fazer tudo com PHP, eu defendia PHP com unhas e dentes. Mas à medida que eu fui conhecendo outros projetos e outras linguagens, né, fui estudando outras linguagens, fui descobrindo vantagens em outras linguagens que eu não conhecia, eu percebi que o programador ele não deve se prender a uma linguagem ou a uma tecnologia. E sim, ele deve escolher sempre o que favorece mais aquele projeto, né? Seja linguagem A ou B, ou tipagem estática e dinâmica, ou até outra tecnologia que vai influenciar. E você tem que estar aberto a aprender qualquer coisa nova que seja necessária para o projeto, porque às vezes não dá para resolver tudo com a linguagem ou a tecnologia que você está usando ou que você é acostumado a utilizar. Então eu acho que isso é tudo que você precisa saber sobre tipagem no início da sua carreira como programador. Muito obrigado por assistir, e se você gostou já deixa um like aí, se inscreve e vamos nessa pro próximo vídeo.